querem falar. Abençoe o servo, que seja um canal ligado entre ti. Glória a Deus! E que tudo que o servo venha falar seja para a glória do teu santo nome. Abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por favor, querido, só se a gente poder pedir, por favor. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém! Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam tributadas ao Senhor Jesus. Meus queridos, de pé, assim como estamos, por favor, abram suas Bíblias. O primeiro livro da Bíblia Sagrada. Primeiro livro da Bíblia. O capítulo é o de número 42. Enquanto você encontra o capítulo de número 42 do livro de Gênesis, eu quero tecer meus agradecimentos, primeiramente ao Santo Deus de Israel, meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. Quero também agradecer ao amado pastor desta igreja, que Deus continue abençoando ricamente por ter nos confiado, está assumindo esta tribuna para ser boca de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu irmão Olívio Natan, grande pregador do Evangelho, coordenador deste lindo departamento. Que Deus continue abençoando ricamente. Louvo a Deus pela vida dos demais obreiros, pela dele, a vida do vosso pastor. Que Deus continue nos abençoando ricamente. Quero louvar a Deus também pela vida da minha digníssima esposa, que me acompanha com duas pérolas que Deus nos tem confiado, que são minhas filhas. E também a minha mãe, que ela tem sido a razão, assim como o pastor tem falado, segundo boca de Deus, Deus estará aqui nesta noite. Louvo a Deus pela vida desta igreja linda e maravilhosa. Que Deus em Cristo vos abençoe. Quem encontrou o capítulo de número 42, diga amém. Amém! Encontre o versículo de número 9. Vamos ler somente a parte A. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 42, versículo de número 9. Somente a parte A. Trago a paz e um abraço do meu pastor para toda esta igreja e o vosso pastor, pastor Eliezer Pereira de Lima. Versículo de número 9, a parte A, diz assim: Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado. Meus irmãos, por gentileza, antes de você citar, olha por favor para o irmão que está ao seu lado e em alto e com som. Repita comigo assim: Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado. Então agora seja profeta de Deus para esse irmão e diga assim: não esqueça dos seus sonhos. Agora aceite glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu estou feliz. Eu fiquei apaixonado por esta igreja. Que Deus em Cristo os abençoe. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, é o
si é uma história muito conhecida. Perante essa história, com a graça de Deus, eu quero trazer uma mensagem subordinada ao tema: os 3 processos que precedem um propósito em um sonhador. Os 3 processos que precedem um propósito em um sonhador. Querida e amada igreja, amados irmãos, amigos do Evangelho, simpatizantes da fé evangélica cristã pentecostal, o texto que nós acabamos de ler apenas é uma continuidade de uma grande promessa que Deus faz ao moço no capítulo de número 12 deste mesmo livro. No capítulo de número 12, Deus brada do céu e chama um homem por nome de Abrão, ainda conhecido assim. Ora, e a Bíblia diz que Deus faz promessa a Abrão. A Bíblia diz que Deus também faz promessa a Isaac. A Bíblia diz que Deus também faz promessa a Jacó. Porém, Abrão teria sido um protótipo das promessas e do propósito que Deus queria realizar. Quando nós passamos a meditar na Bíblia Sagrada, nós vamos logo ver aqui no texto fora lido, no capítulo 42, no versículo 39, o moço de Deus, o escritor das Escrituras Sagradas, mas precisamente Moisés, dizendo que José teria lembrado dos sonhos que havia sonhado. Logo, nós vamos entender, voltando para o capítulo de número 37 deste livro, nós vamos ver Deus dando a José 2 sonhos diferentes, mas com o mesmo objetivo. 2 sonhos que naquele exato momento, após ele contar os seus irmãos, causou o primeiro processo na vida do sonhador. Quando José levanta pela manhã e conta aos seus irmãos o seu sonho, e diz: olha, eu tive um sonho, e eu sonhei que nós estávamos atando feixes, de modo que os nossos feixes rodeavam o meu e se inclinavam perante o meu feixe. Ora, neste exato momento, nós vamos ver aqui que o sonhador José passa pelo primeiro processo de um sonhador, que seria ou é: o primeiro processo é a rejeição. Todo sonhador, ele passa por esse processo. O primeiro processo na vida de um sonhador é a rejeição. Quando José conta para os seus irmãos os sonhos que ele teve, no dia seguinte ele conta novamente outro sonho, e agora não envolve só os irmãos, envolve também o seu pai Jacó, envolve também toda a família. E a Bíblia vai dizer que José sonhou agora que o sol, a lua e
e começamos a ter elevações, e muitas das vezes é a sonhar aquilo que nós estamos querendo tanto, a emoção, às vezes a ansiedade faz a gente sonhar em algo que nós vimos muito pelo dia, em algo que nós queremos muito no amanhã. Isso é denominado sonhos psicológicos, sonhos da ansiedade humana natural, são sonhos que todo mundo tem, são sonhos que a criança cria dentro de si, desde a sua mais tenra idade, são sonhos que o jovem cria dentro de si, desde a sua juventude, são sonhos que o senhor e as senhoras ainda têm, porque a Bíblia dá espaço a isso. A Bíblia diz que os jovens terão visões e os velhos sonharão. Ora, então, meus irmãos, sonhos da ansiedade humana natural, para que nós possamos logo entender, é os sonhos que a criança adquire na sua infância. O sonho de ser um doutor, o sonho de ser um professor, o sonho de ser um pregador, de ser um cantor, de ser um médico. Isso são sonhos da ansiedade humana natural. Mas os estudiosos também dizem que a segunda divisão dos sonhos, eles são classificados como sonhos espirituais. E os sonhos espirituais, eles também têm duas divisões. A primeira divisão são sonhos divinos, e a segunda divisão são sonhos diabólicos. Ora, os sonhos diabólicos, ele acontecem na mesma maneira ao anoitecer, quando deitamos a nossa cabeça no travesseiro para dormir. E muitas das vezes nós sonhamos coisas que às vezes nós chamamos de pesadelo, são coisas que são impossíveis de acontecer, mas que atribulam a gente, são coisas que deixam a gente preocupado, deixam a gente atribulado, deixam a gente preocupados, nervosos, sem força, triste. Tudo isso são denominados sonhos diabólicos. Todo sonho que o ser humano sonha durante a noite, que ao acordar o deixa triste, desanimado, cabisbaixo, são sonhos diabólicos. Mas a segunda classificação dos sonhos espirituais é os sonhos divinos. E os sonhos divinos, eles são, primeiro, para profetizar; segundo, para edificar; terceiro, para alertar. Então, depois da gente ver essas definições de sonhos na vida do jovem José, logo nós vamos descartar que ele não teve um sonho psicológico, pois ele não ansiava, não desejava ser melhor que os irmãos. José não teve um sonho de ansiedade humana natural, porque o que ele era pastor de ovelha. José não sonhou um sonho diabólico, porque o sonho não deixou perturbado nem atribulado. O que José teve foi um sonho divino, um sonho que veio em forma de profecia, que veio em forma de revelação, que veio em forma de um processo para se tornar um propósito. Então deixa eu abrir um parênteses já aqui a todos os sonhadores que estão na minha frente, no meu lado e na minha retaguarda. Os sonhos que Deus te deu, os sonhos que você sonhou, são o início de um propósito que Deus vai realizar na tua vida. É verdade, talvez você esteja passando pelo primeiro processo, que é o processo de rejeição, o processo de ciúmes, o processo de inveja. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus dá a alguém causa inveja em quem não tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tem filhos especiais, Deus não tem filhos queridinhos, Deus tem filhos
fiéis. Deus tem filhos que anseiam a sua presença, que anseiam a sua vontade. E Deus precisava terminar, realizar, cumprir uma promessa que ele tinha feito à geração de Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, passou a segunda geração, Isaac, passou a terceira geração, Jacó, e era na quarta geração, por nome de José, que Deus iria realizar o propósito, que Deus iria cumprir o propósito. Deixa eu falar uma coisa para você: os teus sonhos talvez podem ter causado muito incômodo em quem não tem nada a ver com o propósito. Tem pessoas que olham para você e não conseguem entender. Tem pessoas que olham para você e às vezes dizem: ele está sonhando demais, ela está sonhando demais, bichinho dele, bichinho dela. E quem sabe, muitas vezes, mães, a mãe olhou para você e disse: bichinha, ela pensa que o filho dela vai sair daquele deserto, ela pensa que o esposo dela vai sair daquele deserto, e usa até aquelas palavras atribuladas: sonha, que sonhar é de graça. Então deixa eu dizer a você: suporta o processo, suporta a rejeição, suporta o processo, porque vem coisa boa na realização do propósito. Quem tem negócio com Deus atrai invejosos, quem tem negócio com Deus atrai despreocupados, quem tem negócio com Deus atrai pessoas querendo acabar com o propósito que você tem com Deus. Será que é, pregador? Me prova na Bíblia. Será que você não lembra ainda no primeiro livro que estamos lendo, ainda na primeira geração, os filhos de Adão, Caim e Abel? Você não viu a inveja do irmão, ou simplesmente o outro tem intimidade, tem comunhão com Deus? Você não lembra de Davi, quando Davi era mais achegado ao Pai, quando ele chega até o grande exército para levar mantimento para os seus irmãos, os próprios irmãos o rejeitaram. Ei, deixa eu falar para você: rejeição é só um processo. E deixa eu dizer uma coisa: é apenas o primeiro processo. Quando eu vou meditando na Bíblia Sagrada, quando eu vou meditando nesses textos, eu vejo que também há o segundo processo. O segundo processo é o que José causou dentro do coração dos seus irmãos. Primeiro, os seus irmãos o rejeitam. Depois, os seus irmãos o decepcionam como pregador, como traído. A decepção era causa traição. Então, o segundo processo na vida de um sonhador é a decepção. Mas deixa eu falar para você: quando os irmãos de José, ainda no primeiro processo, o rejeitaram, e no segundo processo, maquinaram para o trair, para o vender. Primeiro pensaram em matar, depois voltaram atrás, pensaram em apenas vender, se livrar daquele irmão sonhador, daquele irmão que estava incomodando-nos. Mas deixa eu falar para você: o primeiro processo, rejeição; o segundo processo, decepção. Não é nada perante o terceiro processo. O terceiro processo na vida de um sonhador, ele é um esquecimento. Deixa eu falar uma coisa para você: é verdade que por mais que nós pensamos em nunca parar, por mais que nós pensamos em nunca desistir, por mais que nós pensamos em nunca olhar para trás, o homem é feito de espírito, alma e corpo. Da mesma forma, a mulher, dentro
fragilidade. Dentro dessa matéria, a fragilidade. E a fragilidade muitas vezes não suporta os processos. Muitas vezes nós pensamos em desistir. Muitas vezes nós pensamos em parar. Muitas vezes nós pensamos em voltar atrás. Muitas vezes nós pensamos em chutar o balde. Muitas vezes nós pensamos em esquecer dos sonhos. E é bem verdade que isso acontece. Quantas pessoas você não conhece que antes cantava muito e cantava bonito, mas enterrou o talento? Quantas pessoas que você conhece que antes orava muito e orava bonito, mas enterrou o talento? É que o processo a forçou esquecer os sonhos. É que o processo a forçou a desistir dos seus sonhos. E quantas pessoas você não conhece que pregava bem, e pregava a verdade, mas esqueceram o processo, enterrou o talento, enterrou o dom. É mais um processo, é mais um José. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ainda que José esqueça dos seus sonhos, ainda que José esqueça do propósito, deixa eu dizer uma coisa: Deus não esquece. Deus não esquece. Ele não esqueceu, Senhor. Ele não esqueceu, Senhora. Deus ainda lembra nitidamente o primeiro dia que Ele usou alguém para te dizer que ia salvar o teu filho, que ia salvar o teu esposo, que ia transformar a tua casa, que ia te exaltar, que ia te levar. Ele não esqueceu. É que o processo do e você acabou se entregando, e você acabou se esquecendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus me traz essa noite aqui para cooperar com vós, para dizer que Ele está trazendo um renovo, e esse renovo Ele está trazendo uma lembrança, e nessa lembrança Ele está dizendo que vai renovar os teus sonhos, que vai renovar os teus sonhos, que vai renovar as promessas. Quem te viu chorando, a tua sorrindo novamente. Quem te viu triste, cabisbaixo, a tua derretendo e alegre novamente. Deixa eu dizer, o processo dói, o processo é doloroso, o processo causa dor. Causa assim, Senhor, causa assim, Senhor, causa assim, mocidade. O processo acontece isso, mas o propósito permite que nós vivemos a promessa que Ele tem, a promessa que Ele tem para mim e para você. Só me crê essa palavra, só me crê essa palavra. Levanta a mão para lá e dá um grito de glória. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação seja para o Criador dos céus e da terra. Todas as vezes que eu olho para esta palavra, eu me identifico nela, porque a Bíblia vai dizer que José olha para os seus irmãos depois do primeiro processo, depois do segundo processo, vivendo o terceiro processo, e agora José olha para os seus irmãos e Deus traz a lembrança na mente dele, o propósito, as promessas que ele fez. Quando eu olho para essa juventude linda, essa juventude maravilhosa, eu sei o quanto é doloroso, eu sei o quanto é estreito, eu sei o quanto dói a gente permanecer fiel a Deus, a gente
processo causa rejeição. Quantas pessoas não dão crédito em você? Quantas pessoas olham para você e não dão nada para você? Mas deixa eu dar um recado a essas pessoas. Aproveita ele aí, aproveita ela aí, aproveita ela aí. Isso não é palavra de pregador, não, Senhor. Isso é promessa de Deus. Sabe por quê? Porque Deus desce no meio dessa casa para dizer que está renovando promessa neste lugar. Ei, ei, o Espírito do Senhor me revela nessa noite, aqui e agora, que dentro dessa juventude, ainda essa semana, alguém dobrou os joelhos e disse: Deus, eu não aguento mais. Deus, o processo está doendo, o processo está me matando, eu não suporto mais. Mas Deus me traz nesta noite para dizer para você que suporta o processo, porque o dia do propósito se concretizar está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Mas se prepara, porque esta semana Deus vai levar surpresa na tua casa, na família. Ei, Deus está entrando naquele lugar, está quebrantando aquele coração de pedra, aquele coração que te julga. Deus está entrando lá, porque Ele está dizendo: eu vou realizar o propósito. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Está doendo? Continua cantando. Está doendo? Continua orando. Está doendo? Continua sendo fiel a Ele. Quando nós lembramos de José, nos 3 processos que ele passou, logo nós vamos ver que ele não foi só mafiosa. Quando ele foi vendido por seus irmãos, depois vendido novamente pelos maelitas, depois entregue à casa de Potifar. Ninguém entendia o propósito, mas precisava. Ninguém estava entendendo, mas era necessário. A Bíblia diz que Deus estava com José. A Bíblia diz que Deus estava com José. A Bíblia diz que Deus estava com José. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem pessoas que olham e dizem: eu vou até concordar na palavra do homem, quando o homem diz: quem não é visto não é lembrado. É natural do homem. Nós só lembramos daquilo de que nós vimos, de quem nós vimos. Essa é uma palavra muito bonita, mas bem verdade é. Mas deixa eu falar uma coisa: com Deus não funciona assim. Com Deus não funciona assim. É isso, pregador? Então, me prova na Bíblia onde José estava quando Deus o tornou governador do Egito. Me prova na Bíblia onde Eliseu estava quando Deus o chamou para ser profeta. Me prova na Bíblia onde foi que Davi estava quando Deus o escolheu para ser rei de Israel. Para o homem só lembrado que é visto, para Deus ele lembra dos escolhidos, para que ele faz promessa no deserto, para que ele faz promessa no cárcere, para que ele faz promessa no rebanho de ovelha, para que ele faz promessa quando o homem está por trás dos gados, como Eliseu. Deixa eu falar uma coisa para você: o homem falha naquilo que fala, o homem esquece naquilo que fala, mas Deus não esquece daquilo que promete. Deus não esquece daquilo que promete. Deixa eu falar uma coisa para você: mocidade do Senhor, não esqueça
o futuro. Nunca esqueça os seus sonhos. Se Deus disse que vai te colocar lá, Ele vai colocar. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Só não esqueça dos seus sonhos. Só não abandone os seus sonhos. Não arranque tapete de ninguém. Não brigue por cadeira. Não dispute cargo. Porque o Deus que prometeu é o mesmo Deus que cumpre. O Deus que falou é o mesmo Deus que faz. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, ainda é o Deus que realiza sonhos, ainda é o Deus que cumpre promessa. Deixa eu falar uma coisa para você, fica de pé em nome de Jesus, que as horas já chegaram, mas antes, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu falar algo para você. Não esqueça nunca, quem te chamou não foi homem algum, quem te chamou não foi mulher, quem te chamou foi Deus, foi Deus, foi Deus, quem te colocou aí foi Deus, quem te colocou aqui foi Deus, quem te deu este dom foi Deus, quem te deu essa voz foi Deus, quem te deu este entendimento, inteligência foi Deus, foi Deus, foi Deus. Só para encerrar, com permissão do nosso pastor, por favor, o Ministério do Louvor pode cantar aqui, é muito doído que vocês levaram, por favor. Em nome de Jesus, Deus está visitando pessoas nesta noite e neste lugar. Deus está visitando pessoas que já tinham esquecido dos seus sonhos, que já tinham esquecido dos seus propósitos, que já tinham esquecido das promessas que Deus fez a você. Nesta noite, Deus renova os seus sonhos. Nesta noite, Deus renova as promessas que Ele fez a você. Deus está visitando pessoas nesta noite. Pode soltar a música do Ministério de Louvor, por gentileza. Segura na mão do irmão ou da irmã que está do seu lado aí. Segura na mão dele, segura na mão dela. Eu estou vendo que tem muita gente que não está segurando. Eu estou aqui do alto pensando, ele deve estar com raiva do irmão ou da irmã, crente com raiva do outro, nem recebe bênção de Deus e nem vai para o céu. Então toma coragem, segura na mão dele, segura na mão dela e deixa Deus te usar. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem do povo do país. Você vai voltar pro mesmo barco, mesma rede, o mesmo mar que você foi infeliz. Agora não deu certo, se prepara que o eixo acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto Ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Deus me abençoe, você vai pronta, exatamente Jesus. Em nome de Jesus, eu já sei até onde vais plantar. Senhor, Criador dos céus. Mas quando eu pensava que estava só, todo poderoso aparecia, renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez e falava.
palavras de conforto me dizia. Nuvem de dia fui eu. Lembra colunas de fogo fui eu. Eu fiz pra chorar água pra você beber. Lembra do maná do céu. Lembra do caminho no meio do mar. Cantava o seu orgulho de você. Ninguém vai te comprar, ninguém vai te vender. Me senti arrastado, eu deixei você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisa teu pé, abençoa será. Eu exalto e babado. Eu e tiro, tenho um passo de mão no qual eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso bater. Isso eu quero te abençoar. Quem vai compreender? Jesus, glória a Jesus. Querido, sente um pouco em nome de Jesus. Graças a Deus pela sua palavra, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero convidar o nosso irmão Henrique, a sua esposa, a nossa irmã Daiane e a nossa irmã, a família toda. Vem até aqui. Glória a Deus! Deus é maravilhoso! Glória a Deus! Glória a Jesus! Venha cá, senhora também, guerreiro, em nome de Jesus. Chama seu filho também, vem aqui para cima. Vem aqui para cima, em nome de Jesus. Essa é sua filha também. Mas que maravilha. Pode subir aqui para cá. Que coisa maravilhosa. Vocês não sabem o quão alegre estou por hoje apresentar essa criança. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ler aqui o versículo para vocês. Que diz assim a palavra do Senhor, Salmos 127, verso 3 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Está aí, queridos, uma das maiores virtudes que o Senhor sempre põe em nossas mãos, que é cuidar daquilo que Ele deu. Ele diz que o filho são herança dele, mas vindo por vocês um fruto que a vocês deram para uma grande responsabilidade, para cuidar daquilo que é do Senhor. E hoje vocês estão apresentando essa criança linda, louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui o nome dele: Guilherme Oliveira dos Santos, não é isso? Hoje vocês nos dão o maior dos presentes, que é apresentar essa criança a Deus. E essa outra bênção, era de lá já apresentou lá, não foi? Louvado seja Deus. E fico muito feliz. A nossa irmã, ajuda aí, Isabelle, o seu filho, esse eu vi logo criancinha, né? Só o seu esposo que voltou aqui. Mas fico muito grato a Deus por vocês estarem aqui. Porém, como a palavra de Deus diz que instrui o filho no caminho que deve andar, são os compromissos que vocês têm. Deus chamou vocês, deu essa criança, assim como esta outra, para que vocês cuidarem, assim como tem cuidado. Mas é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Porque Deus dá e devemos cuidar com aquilo que não é nosso, mas de Deus. E por isso, queridos, uma das maiores alegrias que quando Deus dá é quando servimos a Ele, porque é servindo a Ele que conseguimos ensinar verdadeiramente a criança no caminho que deve andar. E hoje vocês estão afastados. Eu não quero ser insistente, mas eu preciso dizer a vocês, porque o convite tem que ser feito.
Sabe por quê? Porque é responsabilidade. Não é que vocês não estão cuidando, estão. Mas quando estamos na presença do Senhor, nós conseguimos dar um melhor nosso para aquilo que é de Deus. Aí eu pergunto, vocês querem aceitar Jesus? Voltar para Jesus? Voltar para Jesus. Eu não quero ser insistente, porque decisão tem que ser vocês. Mas como é preciso que isso seja passado, assim para que, assim como a nossa irmã, como esse abençoado, que dê a graça de poder estar aqui conosco. Lógico que tem várias igrejas para vocês irem, mas hoje Deus nos deu essa honra de estar aqui, somente com vocês, para apresentar esta criança. Vocês querem voltar para Jesus? Vai ficar visitando. Mas ficamos muito felizes por vocês estarem aqui nessa noite, tá bom? Nós estaremos orando pela essa criança, o nosso irmão Guilherme, e o seu pai, a nossa irmã Daiane Santos da Silva, a sua mãe, o nosso irmão Carlos Henrique Oliveira dos Santos. Hoje nos dá uma honra de apresentar o seu filho Guilherme Oliveira dos Santos. Convido a igreja a se pôr em pé. Eu não vou segurar ele. Eu estou meio... O ventilador ali deixou meio o nariz bem irritado, mas gostaria, se possível, vocês jogassem o joelho com ele e a igreja, se pudesse, estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos orar por esta criança, por esta família que aqui estão, para que Deus possa assim derramar as bênçãos sobre ela. E em meio a tudo isso, queremos fazer uma presença. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Alguém que não é evangélico, que queira aceitar Jesus? Venha até aqui, em nome de Jesus. Você que quer aceitar Jesus, venha até aqui. Não tem? Então Deus abençoe. Já estaremos fazendo a oração da fé, assim como apresentando o Guilherme, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos nessa noite a tua graça sobre esta família, Senhor, sobre Guilherme Oliveira dos Santos, que é o filho que o Senhor entregou nas mãos dos teus servos, Carlos Henrique e Daiane dos Santos. Dê vitória a esta família, Senhor. Cuida deles, que o Senhor possa cumprir tudo aquilo que a eles foram prometido, e que eles possam conscientizar que só o Senhor é Deus, e que o Senhor é um Deus maravilhoso, que cuida, que guarda, que protege. Dai saúde ao Guilherme, que ele cresça em teus caminhos, guardado, protegido por ti. Que nenhum mal venha sobre essa família, mas que o Senhor guarde para todo sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Graças a Deus. Nós queremos aqui passar o certificado. Vamos tirar uma foto. O certificado é o certificado que a nossa Igreja Assembleia de Deus, ela passa para a família, como testificando de que Guilherme foi apresentado na nossa Igreja Assembleia de Deus. Tá bom? Amém, querido. Podem sentar em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída. Desde agora e para sempre. E a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós, e todos dizem Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos, vão em paz, que a graça de Jesus esteja sobre vocês. Despeça dos seus irmãos com a paz do Senhor, e vamos mais uma boa semana em nome de Jesus.